Muito bem, este é Conexão Futura aqui ao vivo pela tela do seu canal Futura e também lá na internet. Basta você acessar futura.org.br para encontrar essa janela aqui que abre automaticamente no nosso site para você acompanhar a nossa programação ao vivo nas tardes. E aproveitando que você vai estar no nosso site, procure a aba de programas Conexão Futura para descobrir aí todos os nossos episódios anteriores. Estão reunidos aqui. Você pode curtir, comentar, compartilhar e rever quantas vezes quiser as nossas discussões. Bom, estamos aqui no 21 de setembro, o Dia Internacional da Paz, declarado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, lá no ano de 1981. E você em casa, como definiria o que é a paz? Bom, para muita gente essa palavra remete a calma, sossego, tranquilidade, mas também pode significar a ausência de guerras, conflitos, lutas e violência. Infelizmente, na história recente, é difícil encontrar algum período assim. E para você em casa, o que é paz? Bom, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Gilberto Caldas, que está ao meu lado, ele é sociólogo. Obrigado, Gilberto, pela presença. Eu que agradeço. E também conosco aqui no estúdio está o José Luiz Quadros de Magalhães, que é professor de Direito Internacional da PUC Minas. José, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, daqui a pouquinho a gente fala também direto de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, com o Binô Schwetz. Ele é ativista e membro da Serviço da Paz. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Já perguntei para você o que é paz na sua vida. Então aproveite aí para mandar aí a sua mensagem, sua resposta para a gente pelas redes sociais. Primeiramente, vamos ao facebook.com/canal Futura Oficial. Você pode curtir, comentar e compartilhar as nossas postagens. Também no Twitter, em até 140 caracteres, mande a sua resposta para a gente. Ou também temos duas outras formas de comunicação. O WhatsApp no 21 968 668 414, os números que estão aqui embaixo, 968 668 414, ou ainda no nosso bom e velho telefone fixo que segue à sua disposição no 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, explica pra gente o que é paz no seu dia a dia, já começa aqui o nosso bate-papo. Quero começar ouvindo o professor José Luiz. A gente olhando aqui na linha histórica do tempo, como eu já disse, é difícil encontrar algum período, né? Mesmo na escola você vai estudar período tal e tal, um período de paz absoluta reinando pelo planeta, é complicado de encontrar, né, professor? É complicado e eu diria que na modernidade é quase impossível. Eu acho que é importante a gente fazer um corte, né, para tentar começar a responder essa pergunta do que é paz. E a gente pensar esse mundo moderno que a gente está vivendo aí, a economia moderna, o Estado moderno, o direito moderno, que é um mundo que começa a ser construído há 500 anos atrás. E um mundo que é construído sobre determinados valores e perspectivas que dificultam muito a paz. Se a gente pensar ali essa modernidade, usando aí como uma referência simbólica o ano de 1492, quando começam a surgir os Estados Nacionais, esses Estados Nacionais, eles negam, eles rejeitam a diversidade, né? No momento que eles constroem essa ideia da identidade nacional. E eles vêm para suportar uma economia moderna. Então, o que a gente vai ver, a construção dessa economia moderna, ela vai dar pela invasão da Europa na América, na África, na Ásia, na Oceania, e até hoje essa exploração sistemática dos recursos, né? Ou seja, até hoje a gente continua extraindo minério, né, coltan lá da África, e guerras e conflitos permanentes nesse sistema que foi criado, esse sistema internacional que foi criado a partir do século XV. Então, realmente é muito difícil a gente falar em paz nesse sistema moderno, né? Bom, e como é que a gente pode pensar, Gilberto, no sentido de paz dentro do nosso cotidiano, né? Já que a gente não pode interferir diretamente, né, no conflito entre países, conflitos econômicos, tem a questão da paz no nosso dia a dia, de não criar um conflito ou com familiar, ou com vizinho, ou com um cara que trabalha com você. A questão da paz também nessa esfera de você estar em paz consigo mesmo é fundamental. Perfeito. Se nós nos reportarmos à história da humanidade, nós entendemos claramente que hoje nós somos muito menos bárbaros do que fomos no passado. Com a evolução do homem, com a evolução e a aplicação melhor da sua própria inteligência, nós estamos resolvendo melhor os nossos conflitos, embora os conflitos existam. E a paz não é a ausência de conflito. A paz, ela é exatamente sintonizada no ajuste desses conflitos, porque eu vou competir sempre. Eu vou pegar um ônibus
eu vou competir com 36 outras pessoas que também pretendem sentar no ônibus, certo ou errado? Então, não mas tem eu não lugar pra sei, todo mundo, né? eu não sei quem é. Quando eu identifico esse oponente, eu passo a ter um conflito. Então, a paz não é ausência de conflito. A paz é um movimento interior, como você bem colocou. É preciso que nós entendamos que tem que haver dentro de mim um espaço de tranquilidade e de harmonia. Harmonia quer dizer equilíbrio. Sem equilíbrio e sem harmonia interior, eu vou conflitar de uma forma guerreira, porque o conflito dá origem à guerra, né? Você vê competição, conflito e o embate direto. Não é? Hoje, muito menos bárbaro. Quando se fala em armas de fogo, piores armas eram da época medieval, que as pessoas cortavam-se as cabeças e os outros morriam por esvaziamento de todo o sangue do corpo. Não é? Então, hoje somos muito menos bárbaros e hoje nós trabalhamos exatamente nesse viés. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Vale a pena eu, na contrariedade, conflitar e guerrear com você? É preciso que eu tenha uma postura proativa. Sem dúvida. Agora, essa questão de você estar tranquilo consigo mesmo, a gente vê muita gente que literalmente parece que sai de casa para ir para a guerra, né? Achando briga e conflito com todo mundo. Então, nisso é preciso pensar um pouquinho também na questão da educação. Então, eu vou chamar para a nossa conversa agora o Binô Swett, que é ativista e membro do Serviço da Paz, fala com a gente diretamente lá do Sul, de São Leopoldo. Tudo bem, Binô? Bem-vindo à Conexão Futura. Olá, boa tarde, Cris. Boa tarde. Então fala pra gente de que forma então você trabalha na sua instituição aí participando e promovendo a educação para a paz. Nós temos um trabalho que acompanha um pouco da reflexão que o Gilberto acabou de fazer, né? E o movimento pacifista também tem esse entendimento que viver em sociedade é viver em conflito, né? Então a gente percebe que através de oficinas práticas tem como a gente pensar formas não violentas de resolução de conflitos. Então, a gente tem um trabalho que é feito no âmbito da educação, principalmente em escolas, né, aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil. E a gente tem a concepção, que é algo do movimento pacifista, que tem como precursores lá o Mahatma Gandhi, Martin Luther King, o próprio Chico Mendes, aqui o brasileiro, Paulo Freire, que nos inspiram bastante com relação à paz. E a paz não como a paz dos cemitérios ou a paz sem voz, mas sim uma paz que possa estar lutando por seus direitos. Então, a gente sempre faz a afirmação pessoal, né, a identidade de si, a afirmação da comunidade onde se vive, então a pertença à comunidade, e pensar que a gente vive nesse planeta. E discordando um pouco da fala do Gilberto e falando um pouco sobre direito internacional do José Luiz, a gente tem uma militância com relação às campanhas pelo desarmamento, contra as minas terrestres e também com relação a pensar os conflitos armados sem o uso de armas, de que a humanidade descobriu a bomba atômica em 1945, a gente soube o que poderia ocorrer caso fossem utilizadas, né? E a gente tem aí um marco também até para a instituição da Declaração das Nações Unidas em 1948. Muito bem, eu quero aproveitar esse gancho que você falou da ONU e mostrar para quem está em casa agora o site da ONU aqui no Brasil. Tem um destaque aqui, vamos colocar na tela, que fala exatamente sobre a questão do dia de hoje, que foi instituído pela ONU, como eu disse, em 81, 21 de setembro, o Dia da Paz, e o chefe da ONU, Ban Ki-moon, convocou os países que estão em conflito para um cessar-fogo de 24 horas durante o dia de hoje. Aqui você vê nessa fotinho pequena, lá na sede da ONU em Nova York, a pergunta, né, What are you doing for peace? Ou seja, o que você aí que está olhando para essa foto está fazendo pela paz. Por outro lado, a questão dos conflitos internacionais, a gente está falando aqui um pouco, né, de formas de guerra e formas de ferir as pessoas num caso de guerra. A gente sabe que tem todo um lado econômico fundamental que acaba financiando. Por que tem tanta guerra? Porque em algum lugar alguém está ganhando muito dinheiro com isso, né, professor José Luiz? A questão da indústria bélica, isso também é o quê? Lutar pela paz, mas tem esse interesse econômico que acaba fazendo a manutenção dos conflitos. Sim. Eu acho que a minha preocupação primeiro é a gente não naturalizar esses conflitos, né? Depende, olha, conflito, qual tipo de conflito?
Obviamente que o conflito de ideias, a gente discordar, pensar, isso é fundamental. A gente só cresce com esse conflito. O que a gente não quer é que o conflito seja violento, etc. Então, o conflito, ele é necessário. Agora, não necessário esse conflito violento. Agora, eu acho importante a gente ir na raiz desses problemas. A gente só vai resolver o problema da guerra, dessa sociedade de conflito permanente, mas aí conflito armado, de violência, das mais variadas formas de violência, se a gente for entender a raiz do problema, entender como que essa modernidade, esses últimos 500 anos, eu estou querendo fazer esse corte, né, porque a gente está vivendo ainda na modernidade, até o topo da cabeça, as instituições modernas todas, o Estado moderno, o direito internacional, isso tudo é a criação desses últimos 500 anos. Essa modernidade e essa economia moderna se funda dentro dessa lógica, ela se alimenta disso, ela se alimenta da violência. Então, desde a formação dessa economia moderna, onde os estados que vão deter armas, né, Europa primeiro, depois Europa e Estados Unidos, mas a Europa durante muito tempo vai invadir o mundo inteiro, extrair recursos do mundo inteiro, isso que vai tornar a Europa forte. Né? E, num segundo momento, como que você cria toda uma economia que gira em torno da violência. Então, você tem aí desde privatização de presídios, né, de segurança privada para os prédios, etc., câmeras nas ruas, né, até exércitos hoje privados, inclusive. Você tem hoje segurança privada muito forte, isso movimenta bilhões, trilhões, isso movimenta muita grana. Então, a criminalidade, a violência, o conflito, ela alimenta essa economia. Muita gente está ganhando muito dinheiro com a criminalidade, com a violência. Então, a gente vai resolver isso como? Indo lá na raiz do problema, desconstruindo esse sistema. A gente precisa pensar de forma sistêmica. Né? A gente pensando em um mártir na questão da paz e que lutou aí, colocando a própria vida em risco em nome da paz, Mahatma Gandhi, nesse último meio século, realmente foi um dos marcos, né, que a gente pensa em figuras pacíficas e que tentava pensar exatamente nisso, né, professor Gilberto, de ir lá na raiz do problema. Imagina você um Estado absolutamente dominado pelo poder das armas, que era o caso da Índia com os ingleses. E aí surge uma grande alma e diz que nós precisamos nos libertar do jugo inglês sem disparar um tiro. Ora, o que aconteceu de revolução no próprio seio da cultura dos locais, dos autóctones, em não acreditarem que era possível se libertar de um jugo armado, de uma possessão armada, por uma postura pacífica. Só que Gandhi foi bem claro. Ele disse que não era uma postura parada, não era uma postura inerte, teria que ser uma postura proativa. E ele deu provas disso, deu exemplos disso. Porque, veja bem, a humanidade ela é mais frágil do que perversa. Se nós formos ao âmago da questão, nós vamos ver que quando nós acordamos de manhã, você colocou isso com muita propriedade, nós acordamos para desafios. E nem sempre o que vai acontecer no meu cotidiano é aquilo que eu quero que aconteça. Então, a contrariedade é constante. E eu preciso ter uma fórmula interior de contornar essa contrariedade. Porque, na verdade, a violência é a ausência de argumento. Quando não tem mais argumento, eu parto para a violência. A violência contra a mulher, desse povo machista que ainda habita em proporções extraordinárias do nosso universo, é exatamente por isso. O homem, por ser biologicamente mais forte, quando ele não tem mais argumento, o que ele faz? Ele bate, não é? E, felizmente, nós temos as leis hoje que são protecionistas. Então, Gandhi disse assim, olha aqui, nós não temos que usar o tecido fabricado pelos ingleses, então vamos ter o nosso próprio tecido. E comprou lá sua maquininha e ele fazia o seu próprio tecido, deixando de consumir, ou seja, de pagar o que mais feria os ingleses, que era o preço dos tecidos, que gerava a economia. Então nós precisamos ter um momento de muita clarividência. Hoje é muito em voga você falar em espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é o momento em que o ser humano percebe que acima da vontade dele, acima dos poderes dele, existe uma força superior. E essa força superior é absolutamente equilibrada, é absolutamente harmônica, que é a própria natureza. Você imagina o planeta Terra, como é que ele pode se sustentar no espaço? É equilíbrio puro. E se você não se equilibrar interiormente, você jamais vai lidar com seus conflitos de forma harmônica. Você vai sempre partir para o embate. E se você puder se armar,
que é o que os países fazem, quando geograficamente tomam posse de determinados territórios, quando esses territórios não são deles, o território é de toda a humanidade. Nós habitamos o planeta Terra e a Terra é o nosso hospedeiro generoso. Ele não te pergunta se você é branco, preto, homem, mulher, é religioso. Ele dá o solo, dá a chuva, dá o sol a todos nós. Mas a gente faz o quê? A gente fecha geograficamente o nosso espaço e faz exército, professor. Para que é o exército? Para proteger território, né? Pela força. Pela força. Quero voltar a chamar para a nossa conversa o Binô, que conversa conosco lá do sul do país. Binô, você segue nos ouvindo? Sim. A gente falava aqui um pouquinho, então, de como tentar buscar, né, dentro de cada um de nós, no dia a dia, aí, a questão desse equilíbrio, de tentar manter uma postura pacífica. De que forma isso pode ser trabalhado, já que você trabalha com educação para a paz? Então, o Serviço de Paz, através das oficinas do projeto Alternativas à Violência, ele tem desenvolvido nas escolas, como eu tinha falado anteriormente, mas também em unidades prisionais, né, em presídios. A gente tem percebido que muitas vezes, quando a gente faz o trabalho no qual a gente tem a oportunidade de resolver conflitos de forma criativa, qualquer pessoa tem essa disponibilidade, né? Então, encontrando dentro de si as respostas. De fato, a gente não ensina, como um modelo antigo, bancário, a paz como algo moralista, né? Moralizante, mas sim como uma ética de valores, então a ética do bem viver. Então a gente trabalha em cima desses termos e como nós somos um grupo ecumênico, não temos vinculação religiosa, a gente tem trabalhado com uma filosofia, por falta de outra palavra, do poder transformador. Cada pessoa é importante, cada pessoa tem um poder que transforma situações violentas em situações não violentas. E exatamente pensando nisso, a gente entende a paz como um processo e não como um objetivo. Então, mesmo que a gente possa ter um momento como a gente viveu aqui na América Latina durante um tempo, né, de não ter guerras entre países, e a gente tem, sim, no nosso contexto atualmente, uma guerra que ocorre nas periferias, né, dos jovens negros que são hoje assassinados, e isso nos convoca a ter atitudes, né, e atitudes solidárias. Mas uma das coisas que a gente se deu conta no presídio, ninguém é obrigado a fazer esse tipo de trabalho. Então, ser voluntário é o primeiro pré-requisito. Então, a pessoa tem que desejar isso, tem que buscar esse caminho para poder se transformar. Muito bem. Então, Binô, eu preciso já me despedir de você, que estamos encaminhando para o fim do programa, mas muito obrigado pelas contribuições no nosso Conexão Futura de hoje. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Valeu. Deixa eu registrar aqui também a participação da Bel Dias pelo Facebook. Obrigado, Bel, pela mensagem. Você que não mandou ainda, dá um tempinho pelo Facebook, Twitter e WhatsApp que aparecem aqui embaixo. A Bel diz o seguinte, que tem uma música que ela gosta muito, que fala: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Então, para ela, a paz tem a ver com o amor universal. De fato, né, a questão de você amar a si próprio, amar o próximo, mas também sem pensar aqui na utopia de que não haverá conflito, como você bem disse, né, Luiz? Os problemas, os conflitos vão acontecer, o diferencial é como você vai resolver esses conflitos, como você vai entrar nessa forma de negociar com o próximo. Né? E eu acho principalmente essa preocupação de não naturalizar essas coisas. Né? Esse tipo de... isso é uma construção cultural. A gente precisa construir uma outra cultura, ou uma cultura da paz. A gente está vivendo, por exemplo, hoje no Brasil, um incentivo ao conflito, à polarização, à superficialidade. A superficialidade namora com o fascismo. Então, aquela coisa assim de apontar o dedo para outra, você é diferente. Essa não saber lidar com a diversidade, não saber lidar com a diferença, que é uma característica, infelizmente, a modernidade traz muita coisa boa, mas é uma característica ruim de boa parte dessa modernidade, né, de rejeitar o diferente, que agora, felizmente, a gente começa a aprender a lidar com essa diversidade. Pensar que esse outro que é diferente, ele não é um perigo, ele não é pior do que a gente, ele é diferente, ele tem algo que só ele tem e, portanto, que é uma grande oportunidade que a gente tem de crescer com o outro diverso, com o outro diferente. Mas, infelizmente, né, eu conversava com o Gilberto aqui antes no programa, a gente está vivendo
vivendo essa intolerância, né? Com intolerância religiosa, intolerância política, muito ódio, né? Aquela defesa de um Estado punitivo, a gente quer colocar o cara, esse sujeito tem que ser preso, tem que ser isso vira uma festa, né? Todo mundo quer olhar, olha, o sujeito sendo preso, que bom. Isso incentiva uma cultura do conflito, uma cultura do ódio, né? Agora, Luiz, você falou a questão do fascismo, né? Sim. E dizem que a história anda em círculos, que às vezes a gente vai e acaba voltando para o mesmo ponto, né? Fascismo que atingiu principalmente a Europa aí, pouco mais de meio século, é muito recente na linha do tempo. Sim. E vocês percebem que agora, principalmente agora nessas manifestações em redes sociais, que você vê todos os tipos de absurdos e polarizações sobre temáticas mais diversas, a gente pode estar correndo o risco de se aproximar de um momento como esse de novo? Eu acho um risco, eu acho que isso está aí. A gente vê fascismos, eu acho que hoje em dia não vai ser como foi no passado, porque a gente está comunicando globalmente, está todo mundo ligado, todo mundo tem uma câmera na mão, tem a oportunidade de denunciar, de filmar o ódio, mas o ódio está, infelizmente, muito presente. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa para barrar essa cultura, né? Em vez de incentivar, e eu acho que o papel da mídia toda também é isso, em vez de incentivar esse ódio, essa raiva, né, essa festa da punição, comemorar a punição do outro, não é bom ver o outro punido. Né? Eu vi uma palestra de um indígena equatoriano, professor da Universidade de Quito, no Equador, ele falando que na comunidade originária dele, que são muitas pessoas, a Aymara, ele falava, olha, a gente não tem cadeia, não tem polícia. Eu lembro que o aluno levantou a mão e falou, mas então como é que vocês fazem com quem erra? Olha, quem erra precisa de acolhimento. A gente vai saber porque que essa pessoa errou e vamos fazer o possível para que ela não erre de novo. Então, você pensar, né, são muitas questões políticas equivocadas, né, que vêm incentivando a raiva, que vêm incentivando o conflito. Quando você falava, me veio a memória agora, hoje é segunda-feira, se você está assistindo a gente ao vivo, dia 21 de setembro, ontem, dia 20, aqui no Rio de Janeiro, uma série de arrastões nas praias da zona sul da cidade, claro que provoca revolta de todos que assistem e veem, e principalmente quem está lá em meio àquela situação. Agora, por outro lado, também surgem as ondas de apoio aos grupos que promovem linchamento dos jovens que praticaram os arrastões. Que é o que a gente está falando aqui, né? De um lado, que é a revolta, mas por outro é a barbárie, que também não se justifica, né, Gilberto? Nós naturalmente temos esse viés, o ser humano tem esse viés da violência, não é? Mas a natureza é tão sábia e o equilíbrio é tão perfeito que nós somos dotados de inteligência. A inteligência é a capacidade que o homem tem de resolver problemas e se ajustar à vida em sociedade. Então, nós precisamos fazer uso da nossa inteligência. O aparato policial precisa usar a inteligência e menos a força. Claro. Nós também precisamos usar mais a inteligência, dando espaço para o outro, porque se eu não tenho espaço para mim, se eu sou egoísta, e o senhor colocou muito bem, professor, o egoísmo é o grande câncer da nossa era, da nossa humanidade, porque quando eu sou egoísta, eu não divido nada com ninguém. E não dividindo, eu vou competir. Sim. Aí me lembra Gandhi, e Gandhi está sempre presente nessas situações. Perguntaram a ele, no fim da vida dele, Gandhi, porque ele foi muito perseguido, foi preso, foi escorraçado, surrado. Perguntaram a ele se ele perdoava os inimigos dele. E ele, diante de uma plateia enorme de jornalistas internacionais, ele deu um sonoro não. E quando ele disse, não perdoo. Aí todo mundo ficou boquiaberto. Como assim, né? O príncipe da paz? Como assim? Ele disse, não, eu não perdoo, eles não me fizeram mal. Ou seja, Gandhi diz, não há caminho para a paz é o caminho. Então precisamos encontrar o remédio para o nosso adoecimento da alma, porque enquanto eu sou egoísta, eu estou adoecido. Eu preciso mexer nisso, descobrir aonde estão as minhas feridas interiores para poder conviver com o meu próximo de uma forma harmônica. Muito bom. Com essa provocação, a gente tem que encerrar o programa de hoje. Quem sabe você em casa repensa um pouquinho também sobre as suas ações, aí, como promover a paz no seu dia a dia, dentro da sua esfera aí de amigos ou dentro do trabalho também. Conflitos vão existir, como já dissemos aqui. Agora, o que você pode mudar é a forma como você se posiciona. Mas nosso tempo aqui já encerrou, então obrigado aos dois. Gilberto e Luiz, muito obrigado mesmo pela presença no programa de hoje. Obrigado. E bom dia da paz para você em casa aí. Eu te espero aqui sempre ao vivo de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, aqui na tela do Futura. Temos representações 00:30, 7h30 da manhã, ou então lá no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura, você encontra todos os nossos episódios para assistir quantas vezes quiser, tá certo? Um abraço para você e até a próxima.